Olá meninos, tudo bom? Bem, na aula de hoje nós vamos fechar o ciclo do ouro, ou o ciclo da mineração da história brasileira. Vou abordar com vocês alguns temas que eu abordei em aulas passadas, mas vou aprofundar um pouquinho mais. Eu vou explicar para vocês as três revoltas que ocorreram no Brasil dentro do chamado ciclo do ouro, ou seja, no contexto aí do século XVIII. Nós vamos ter uma revolta no início do ciclo, que é a chamada Guerra dos Emboabas. Vamos ter uma outra revolta já no desenvolvimento desse ciclo, já chegando ao auge do ciclo, que é a chamada Revolta de Vila Rica, também conhecida como Revolta de Filipe dos Santos. E vamos ter a revolta do final do ciclo, já no período de decadência da produção do ouro, que das três é a mais importante, que é a chamada de Inconfidência Mineira. Tá bom? Então eu vou explicar para vocês essas três revoltas que ocorreram no contexto do ciclo do ouro no Brasil. Tá bom? A Guerra dos Emboabas tem a ver com os bandeirantes. Vocês lembram, né, quando eu falei para vocês em aulas passadas sobre os bandeirantes, eles foram aqueles que percorreram o interior do Brasil, né, nas bandeiras, que eram aquelas expedições que iam atrás ou de índios ou procuravam metais preciosos. E até cheguei a afirmar para vocês que no final do século XVII, começando do XVIII, os bandeirantes paulistas encontraram as primeiras grandes jazidas de ouro no Brasil, na região que hoje é o estado de Minas Gerais. E quando essa notícia se espalhou, chegou aqui no Nordeste, chegou em Portugal, muitas pessoas correram para Minas Gerais, logicamente buscando o sonho do enriquecimento, né, que o ouro traz para qualquer pessoa. E aí vai ter um confronto, porque os bandeirantes paulistas, por terem sido os primeiros a chegarem na região e terem encontrado jazidas, eles queriam ter o direito, o controle de toda essa produção. E não vai ser assim, porque vai começar a chegar pessoas de fora. E os paulistas, os bandeirantes, como eles tinham muito contato com índios, eles dominavam boa parte da língua indígena. E eles chamavam esses forasteiros de emboabas, que na língua indígena é tipo um palavrão, um xingamento, um desrespeito, entendeu? Por isso que os paulistas chamavam os forasteiros de emboabas. E aí o nome da revolta. O que foi, na verdade, a Guerra dos Emboabas? Foi um conflito, ou vários conflitos, que ocorreram no início do ciclo do ouro, onde os bandeirantes paulistas e os forasteiros entravam em conflito, roubavam um ao outro, matavam, né, pelo direito de explorar o ouro da região e também de dominar o comércio na região, que vai acabar sendo muito dinâmico e muito rico. Entendeu? E esses conflitos, que duraram 2 anos, foi logo no começo do século XVIII, entre 1707 e 1709, eles só param quando Portugal manda uma grande quantidade de funcionários e militares para acalmar a situação, pacificar a região. E aí Portugal, logicamente, organizou o ciclo do ouro, criou regras, criou o imposto como um quinto que tu tinha que tirar 20% da produção, aí acalmou a situação e de fato acabou com a Guerra dos Emboabas. Aí o ciclo desenvolveu. Aí, como vocês sabem, que eu também já expliquei isso em aulas passadas, no contexto do ciclo, o contrabando era muito forte, né? Era muito presente o contrabando do ouro. Né? As pessoas procuravam de todas as maneiras esconder dos funcionários portugueses o ouro que eles extraíam de suas minas, né? O ouro em pó ou em forma de pepita, pequenas pedras, justamente para que Portugal não pesasse esse ouro e não tirasse o quinto, que era 20% que tu produzia por dia. Não é? Aí Portugal, para combater o contrabando, tomou 2 medidas. Primeiro, criou as casas de fundição, que é aqueles locais agora que todo o ouro tem que ser levado, tem que ser derretido, tem que ter selado, né? Derretido, transformado em barra e selado, para ser um ouro oficial. Que, logicamente, na medida que Portugal vai derreter o teu ouro, vai transformar em barra e vai selar, Portugal automaticamente atirava os 20%, que era de direito do governo português, que era o quinto. Né? E a outra medida foi uma lei que proibiu a circulação do ouro em pó ou em forma de pepita na região de Minas Gerais, para circular com ouro só o ouro em barra e selado, para evitar o contrabando. E aí realmente os mineradores, eles ficaram revoltados, até porque agora ficou muito difícil contrabandear. E outro motivo da revolta é que eles afirmavam que ao derreter esse ouro, ao fundir esse ouro nas casas de fundição, boa parte desse ouro ficava grudado nas formas. Não é? Então eles estavam perdendo muito mais do que 20%. Aí estourou a revolta. Né? Os mineradores liderados pelo comerciante Filipe dos Santos, eles tentam pressionar o governador de Minas Gerais para fechar as casas de fundição e acabar com a proibição da circulação do ouro em pó ou em forma de pepita. Obviamente o governador não aceitou, o movimento foi sufocado, o Filipe dos Santos, que era o líder, acabou até sendo condenado à morte. Tá? Então a revolta de Filipe dos Santos está intimamente ligada a essas medidas que Portugal toma, como a criação das casas de fundição, para combater o contrabando. Tá certo? Aí a última revolta já ocorreu no final do século XVIII, no final do ciclo do ouro. Vocês lembram que na última aula eu expliquei para vocês que Portugal tinha pesadas dívidas com a Inglaterra.
E Portugal pagava grande parte dessas dívidas com ouro que retirava aqui do Brasil. E com o passar do século XVIII, as dívidas portuguesas só aumentavam. Então a sede do ouro do governo português era cada vez maior. Só que a produção começou a cair. E aí Portugal começou a aumentar as pressões, né, novos impostos, como a finta, a derrama, impostos que eu expliquei para vocês na última aula. E aí os mineradores começaram a ficar extremamente incomodados com essas pressões portuguesas. E, meus amores, alguns acontecimentos mundiais acabam influenciando esses mineradores a também se revoltar. Acontecimentos como o movimento iluminista, que vocês vão ver no próximo ano. O iluminismo vai ser um movimento de ideias que pregava a liberdade, a igualdade de todos perante a lei, o direito à independência, o direito à vida, o direito à liberdade. E essas ideias iluministas acabaram influenciando muitos brasileiros a lutar pela sua própria liberdade. E um outro ponto, lá no norte da América, existiam as 13 colônias inglesas, que pertenciam, obviamente, à Inglaterra. E essas 13 colônias lutaram contra a Inglaterra e declararam-se independentes, criando o primeiro país aqui na América, que é justamente hoje a maior potência mundial, os Estados Unidos da América. Eles conseguiram a independência deles ainda no século XVIII, em 1776. E como os Estados Unidos eram uma colônia que conseguiu se livrar de sua metrópole e se tornou um país independente, obviamente as outras regiões aqui da América, que pode incluir o Brasil, começaram a acreditar que isso também era possível. Então, a Inconfidência Mineira, diferentemente das outras duas revoltas, já falava de independência, já falava de separação, de criar um país, de criar uma república, segundo até o modelo dos Estados Unidos, se separar de Portugal para se livrar dos impostos, das dívidas portuguesas, das pressões. Então, a Inconfidência Mineira queria isso, queria separar o Brasil de Portugal, mas o movimento fracassou, porque teve uma traição. Um dos inconfidentes, um dos integrantes do movimento, chamado Joaquim Silvério dos Reis, promoveu uma coisa que hoje nós chamamos de delação premiada. Ele entregou todo o movimento, entregou todo mundo que participava das reuniões, todo mundo foi preso em troca do perdão das dívidas dele. Aí teve a prisão de todos os líderes, teve o julgamento de todo mundo, mas só um foi condenado à morte, Tiradentes, que nem líder era. De todos os participantes da Inconfidência Mineira, Tiradentes era aquele que tinha uma origem mais humilde, os outros eram ricos, fazendeiros, dono de escravos, dono de minas, tá certo? Eram homens da elite. Eles foram condenados, mas não à morte. O único condenado à morte foi justamente aquele mais simples do movimento, que foi o Tiradentes, que vocês já ouviram falar dele, tem feriado nacional em homenagem a ele. Ele acabou sendo condenado à morte, enforcado, depois seu corpo foi esquartejado. Tá bom? Então não esqueça, das três, a Inconfidência Mineira é a mais importante, porque é a primeira revolta da história brasileira que fala de independência, de separar o Brasil de Portugal. Tá bom? Então aqui encerra a aula. Até a próxima. Valeu, um abraço.